Tudo ótimo. Você está Primeira, falando de qual cidade? Pernambuco, não? eu falo de Caruaru, Pernambuco, sim. Caruaru, estado de Pernambuco. Isso, Muito isso, bom. Essa é uma vantagem do digital, né? Você vê, a gente falou com isso. Uberlândia, falamos com Pernambuco, Caruaru. Super obrigado por ter participado do nosso post e fiquei bastante tocado também com sua história de vida. Se você puder contar um pouco sobre você aqui para a turma poder te conhecer. Bem, mas tá bem, porque a minha internet eu acho que não é uma das melhores, mas a gente vai se comunicando aí, tentando levar esse bate-papo para essas pessoas. Primeiramente, eu queria agradecer, né, por esse momento. Eu estou me sentindo que eu estou tomando um café com você, então vai ser um momento que a gente vai trocar conhecimento juntos, mas além de falar a minha história, eu quero te ouvir, sabe? Então, esse é o momento para agradecer pelo seu trabalho que você e os outros sócios do Além da Facul têm de levar esse conhecimento para aquelas pessoas que querem ter mais conhecimento, não só de empreendedorismo, né, mas outros conhecimentos. Bom, para quem não me conhece, né, eu sou a Alexandra. Atualmente, eu sou professora de administração na área de contabilidade e administração financeira. Então, hoje eu trabalho, né, em um concurso público, mas a minha história hoje não foi assim. Então, como foi a minha história? Eu venho do interior de Pernambuco, eu sou de Palmares, né? Lá, meu pai e minha mãe tinham 6 filhos, 7 filhos, então aquela família bem humilde. Mas eu não sei de onde veio essa vontade de querer ter negócios, de querer empreender, porque aquilo não era a visão que tinha, né, na minha família, uma família simples, mas eu sempre tive essa vontade. Então, meu primeiro passei no vestibular aos 16, 18 anos, eu vim para Caruaru com a minha irmã, né? Então foi esse processo da cidade do interior, vim para a cidade. Meu pai não tinha recurso, mas mesmo assim a gente veio. Eu e minha irmã tinha 16 anos na época. Então foi a primeira dificuldade que passamos assim em morar em uma outra cidade. Após isso, eu me formei, né? Fui laureada do meu curso de administração na Universidade Federal de Pernambuco. Eu fui a primeira da família em se formar em uma universidade federal. E logo após isso, eu passei no concurso. Então, e o meu sonho de ser empresária, como é que ficava? Então, eu precisei de recursos financeiros para poder depois abrir o meu negócio. Então, o concurso público foi a ponte, né? Então, hoje eu sou empreendedora e também sou professora de administração. Eu posso falar para os meus alunos, que são alunos de ensino médio, são pessoas de 15, 16 anos. Então, quando tu falou na live anterior que seria interessante que ter disciplinas de gestão financeira, ter disciplina que fala de emocional, na escola que eu trabalho tem. Então a gente vê Que bom, que bom. a gente vê uma perspectiva ainda de escola pública tendo essas disciplinas, né? Porque é uma escola técnica. Então, além de ter esses assuntos básicos, né, da grade comum, a gente trabalha também conhecimentos técnicos de administração, de marketing, de gestão financeira, de emocional. Então, recentemente eu trabalhei com meus alunos, né, em administração financeira, quais são as melhores ou as principais corretoras do Brasil, quais são os tipos de investimentos, educação financeira pessoal. Eu até conversei com o Léo, né, que eu conheci o Léo da lá que está batendo esse papo com você, a gente entrou em contato através do seu post da mentoria, a gente começou a conversar sobre esse projeto financeiro, então tem muito a agregar, né? Então eu venho de uma família humilde, mas não me contestei com isso, né? E hoje mudei minha vida de certa forma, porque hoje eu posso dizer assim para você que eu recebo, sim, então eu posso dizer que eu estou em um patamar melhor que a minha família era anos atrás, porque eu recebo 5 vezes mais que o meu pai e minha mãe juntos. Então eu acredito fielmente que a educação junto com o empreendedorismo pode mudar as pessoas, né? Então eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento com você, Bárbara. Eu também estou muito feliz, porque você me deu algumas notícias boas, né? Quando a gente abre o jornal, vai ler as notícias, é só catástrofe, é só coisa ruim, é vírus para cá, é corrupção para lá. Mas repara só, você deu a notícia de que na escola em que você dá aula, você ensina aquilo que eu acredito que deveria ser priorizado no ensino. Você deu o exemplo de que pela educação você se desenvolveu na sua vida, você cresceu, se transformou na primeira pessoa que se formou na Universidade Federal da sua família.
e você acredita na força do conhecimento, né? O conhecimento e também dessas profissões que você escolheu, que eu me identifico bem também, porque eu também sou empreendedor, também sou professor, assim como você. Então, efetivamente, são as duas forças, na minha visão, que são capazes de mudar o mundo: educação, empreendedorismo. E esse encontro que o digital permite, o encontro eu e você agora, você e o Léo lá no post que a gente fez, esses encontros, na minha visão, representam essa boa notícia. A notícia do Brasil do bem, do Brasil que dá certo, que é um Brasil, às vezes, um pouco escondido, é um Brasil um pouco mais devagar, porque não é da noite para o dia que a gente vai fazer toda essa transformação, mas essa transformação está acontecendo. Mesmo que seja lenta, mesmo que seja devagar, a gente está chegando e a mensagem está chegando o mais longe possível. Então, eu Isso. que só tenho que te agradecer por você estar aqui participando e estou à sua disposição. Como que eu posso te ajudar? Você tem alguma dúvida, alguma pergunta? Sim, eu estou começando um projeto também aqui na área do digital, né? Eu estou levando o empreendedorismo e essa questão de gestão financeira para pequenos empreendedores, né? A gente sabe que muitas pessoas têm essa vontade de empreender, mas não sabe como empreender e também tem muitas dificuldades dessa gestão financeira, que é o pilar, né, da sustentação de qualquer negócio. Então, eu comecei com mentorias, eu já tenho um mentorado nessa questão de idealizar o projeto, fazer o plano de negócio, de poder executar essa ideia, né? Na verdade, seria uma pergunta com relação ao seu trabalho, já que você desenvolve aqui, como você poderia transformar aqueles assuntos mais técnicos, né, em um assunto mais dinâmico ou atrativo para aquelas pessoas? Porque quando a gente fala aí de gestão financeira, quando a gente fala de administração, tem muitos termos técnicos, né, mas como transformar isso em algo mais interativo? E outro ponto que eu queria colocar aqui para tu é: qual é o segredo de uma boa oratória, dessa comunicação? A gente sabe que a comunicação ela é super importante em qualquer profissão, não só para o empresário, não só para o empreendedor, mas essa parte de saber se comunicar, né, aquilo que a outra pessoa vai entender daquilo que você está repassando. Qual o segredo para ser bem comunicativo, né? O segredo da oratória. É que você fala bem tanto disso. Legal, ótimas perguntas. Então vamos lá. A primeira delas, como é que faz para transformar termos técnicos em algo que seja mais dinâmico, algo que seja mais divertido? O que eu acredito Isso. é que, por mais técnico que seja, se aquela pessoa precisa aprender, se é seu papel como professora, como mentora, ensinar aquele aspecto técnico, em primeiro lugar, você já fez uma curadoria, você não está ensinando algo que não seja útil. Então, a primeira Sim. coisa é isso. É útil? Ah, tá bom, é útil. Mas é muito técnico. Então, na hora de ensinar, o que eu procurei fazer, agora eu estou completando 9 anos de sala de aula de graduação, né, de graduação em administração de empresas, na PUC do Rio, depois no INSPER e agora na Link aqui em São Paulo. Então, o que acontece? Eu sempre acreditei que para você ensinar é importante que tenha o elemento da diversão. Sim. Competir com o WhatsApp, competir com o Instagram, competir com o sono, competir com a conversa do que aconteceu na balada no final de semana, para os alunos que têm lá 18, 19, 20 anos. Você falou que você dá aula para 15, 16, também desafios similares. Isso. Tem que ter um pouco da diversão. Então, por exemplo, quando eu estava ensinando fluxo de caixa, que é um tema técnico relacionado à gestão financeira, tinha duas formas de ensinar fluxo de caixa. A primeira forma é a tradicional, pega aqui o PowerPoint, mostra aqui ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, e aí você fala um monte de termo técnico, depois eventualmente faz um exercício. Dá 1 minuto e meio, você já perde metade da turma, porque é meio maçante mesmo, é chato o assunto, por mais importante e útil que seja. Então, o que a gente procurou fazer? A gente criou um jogo para ensinar fluxo de caixa. Uhum. Ao invés de ser nesse método tradicional expositivo, a gente criou um jogo em que os alunos passam a serem donos de empresas e eles têm que contratar os colegas que são funcionários deles e tem que negociar salário e tem que pagar imposto Sim. e tem que vender e tem que produzir. E no final do dia ele tem que montar um fluxo de caixa do que ele vendeu, do que ele produziu, do que ele pagou de imposto, do que ele pagou de salário, do resultado que a empresa deu. Um fluxo de caixa projetado mais um fluxo de caixa realizado. E aí, ao vivenciarem essa situação, que é uma simulação da realidade, aí sim eu posso entrar com os conceitos
mais técnicos, porque agora não está desconectado da realidade do aluno. Só é técnico e chato se é algo que o aluno não vê conexão com a realidade. Então, quando o aluno vê que aquilo ali tem a ver com o que ele precisa, qual é a melhor forma de uma pessoa aprender alguma coisa? Perfeito. É quando ela precisa. Muitas das coisas que a gente aprendeu na época da escola, na época da faculdade, eram coisas que, pô, bacana, me deu um conhecimento legal, um conhecimento geral, boa parte das coisas eu já esqueci, mas eu não estava precisando usar agora. Não, agora não, agora eu preciso montar um fluxo de caixa para a minha empresa. Deixa eu ver aqui um vídeo no YouTube, deixa eu ir numa aula, e aí eu vou pegar e aplicar na prática aquilo que eu preciso fazer. Então, quando você traz o elemento da diversão, você transforma a sala de aula numa simulação da vida real. E aí, ao simular a vida real, você coloca um jogo, bota um estudo de caso, bota uma dinâmica, traz o aluno para esse contexto. Se for o contexto dele, por exemplo, você está mentorando um empreendedor que precisa fazer o fluxo de caixa. Beleza, já está no contexto dele. Mas aí já tem alunos que não precisam fazer o fluxo de caixa agora. Então você traz o contexto da diversão, do jogo, da dinâmica para simular e aí passar a fazer parte do contexto deles. Então, eu volto à pergunta para você. Os conceitos que você precisa ensinar para os seus alunos e para os seus mentorados. De que forma que você consegue transformá-los em uma simulação da realidade, em um jogo, em uma dinâmica, em estudo de caso, em algo que possa fazer com que o contexto deles esteja inserido. Você vai ver que isso aumenta muito o engajamento, o interesse, a participação e o aprendizado, que é o nosso objetivo principal. Isso, ainda é bem bacana, assim, eu utilizo muito na parte de contabilidade, né, que existem jogos na área de registro das informações contábeis, então dá para tentar colocar esse aluno que é jovem dentro de algo que ele pode ser vivenciado, né. Nessa parte da gestão financeira eu tento alocar essas dinâmicas, eles participando mesmo, né, estudo de casos, além da pesquisa, eu gosto de colocar eles inseridos, né, nessa questão da gestão financeira. Existe também Olimpíadas, né, que a gente pode fazer. Um dos projetos para 2021 é tentar fazer uma parte de empresa júnior, né, que ele possa estar inserido nesses projetos em relação à administração financeira de um negócio, né, já que é um curso técnico em administração. Muito legal. Eu posso dizer, por experiência própria, que quando eu estava na faculdade como aluno, eu participei da empresa júnior da PUC do Rio e foi uma experiência incrível. Para mim, a PUC valeu a pena por causa da empresa júnior, por causa das aulas de empreendedorismo. Eu fiz engenharia, então aí você imagina a quantidade de conteúdo técnico que existe na engenharia. Então, o que realmente salvou a faculdade foi a empresa júnior, a possibilidade de poder colocar em prática tudo aquilo que eu estava vendo de forma muito abstrata na teoria. Então, a dica principal que eu te dou é o seguinte: se você tiver alguma aula que você ainda dá de forma expositiva, ou seja, que você transmite de forma unilateral o conteúdo, de forma teórica, vê de que forma que você consegue eliminar. Uhum. Eu tento fazer hoje aulas que são muito pouco expositivas. Eu procuro fazer aulas que eu trago conceitos, debato com os alunos, trabalho ferramentas, passo exercícios, de forma que a gente consiga simular e não unilateralmente transmissão de conteúdo. Então, se você conseguir fazer isso, certamente você vai aumentar muito o engajamento e o aprendizado da turma. Perfeito. E a segunda pergunta seria sobre o segredo da comunicação da oratória, na tua opinião. O segredo da oratória. Vamos lá. Segredo da oratória. Essa é uma boa pergunta. Você sabe que nós temos o curso, né, além da oratória, do Além Facul. Por isso mesmo. Então, não sei se a melhor palavra é o segredo, porque eu não acredito muito em segredo para as coisas. Eu acredito muito mais em disciplina, eu acredito muito mais em errar, tentar. Na verdade, esse é o segredo. Se tiver que ter um segredo, é esse. Ou seja, se você só tem uma forma de se aprender a falar em público, é falando. É você se dedicando. A primeira vez que eu fui falar em público, eu tremia, a mão, voz embargada, ficava nervoso. A segunda vez também, a terceira vez também, a quarta vez também, até que lá na 38ª vez eu já comecei a ficar um pouco menos nervoso. E aí, depois de alguns anos, imagina, depois de 9 anos só de sala de aula, dando aula toda semana, levando conteúdo, aí hoje em dia o ambiente de sala de aula, o ambiente de live, facilita. palestra,
já é um ambiente um pouco mais tranquilo. Não quer dizer que tem algumas palestras em especial que eu não fique ainda nervoso. E isso também é um ponto fundamental. Muita gente tem algumas palavras que eu acho muito perigosas, né? Segredo é uma palavra, mas eu entendi o que você quis dizer, mas só para fazer esse ponto. Sucesso é uma palavra também. Você me pergunta assim, qual o segredo para ser um orador de sucesso? Ih, aí eu também ia dar uma travada aqui, porque eu também não gosto da palavra sucesso, porque nós todos estamos em constante crescimento, aprimoramento. Ao interagir, por exemplo, com você aqui, eu estou aprendendo um monte de coisa. Então, quem sou eu para dizer que eu já sei muita coisa? Muito pelo contrário, tem muita coisa ainda que eu quero aprender e evoluir. Mas, para dar uma resposta objetiva, para você ter uma boa oratória, sem dúvida alguma, é a preparação e o treinamento. Em que você, ao se preparar, você estuda sobre a sua plateia. Sua plateia são seus funcionários, seus sócios, seus clientes, fornecedores, investidores. É uma banca que você está participando, são seus alunos, são seus mentorados, são pessoas aleatórias que vieram assistir você. Quem é a sua plateia? Qual o interesse que ela tem em te ouvir? De que forma que você consegue conectar-se com ela? Então, como é que você se conecta ali do sentido de quebrar gelo, contar história, fundamental, de repente, se tiver que ter algum segredo também da oratória, além da preparação do treinamento, é você contar a história. Todas as histórias aqui hoje, história do Sérgio, história do Léo, a sua história, foi um momento em que deu o maior aumento de audiência aqui. Porque vocês estavam contando o que vocês fizeram, quem vocês são, de onde vocês vieram, quais foram as dificuldades, como é que vocês superaram as dificuldades, o que vocês conquistaram, quais são os seus sonhos, o que vocês estão caminhando. Toda vez que você conta uma história, e toda vez que a gente está contando a nossa história, e a gente tem, ou pelo menos hoje, escolhi 3 pessoas que transmitiram histórias com muito brilho nos olhos, com muita paixão, isso conecta com a plateia. Naturalmente, o número da audiência aumenta, naturalmente. Por quê? Porque houve uma conexão por conta de contar a história. E aí você treina. Então, você preparou, significa que você planejou muito bem, você viu que história que você vai contar, como é que você se conecta com a plateia, quem é a plateia, e aí você treina. Então, você que dá aula, provavelmente no próximo semestre, no próximo ano, vai ter algumas aulas que você vai repetir. Sim. Eu tenho aula, essa minha aula de oratória, tem 9 anos que eu dou ela. É claro que sempre evolui, sempre tem um slide diferente, um exercício novo, é sempre uma construção em cima do semestre anterior, porque cada pergunta que um aluno me faz, e se eu não tenho ela bem respondida, ela vira um slide, ela vira um exercício novo, ela vira um conteúdo diferente que eu posso agregar. Mas a espinha dorsal, ela vem se construindo, então você vai evoluindo nessa história a cada vez que você conta. Então, essas são as dicas gerais que eu te daria. Principalmente preparar, treinar, contar a história e falar. Bacana. Se dedicar. Bacana. Eu agradeço esse momento mais uma vez, né, por você estar levando esse conhecimento para essas pessoas, não só em lives, mas nas suas postagens diariamente. Eu acompanho você. Para as pessoas que estão me acompanhando, sigam meu perfil, que eu falo diariamente sobre gestão financeira para pequenos negócios, também sobre empreendedorismo, inclusive me inspirando num quadro do Vabo, que eu sabia que eu ia conversar com ele hoje, que ele tem um quadro nos stories que perguntas e respostas. Eu também fiz uma nos meus stories lá sobre empreendedorismo, e também eu estou sorteando para a gente ler um pouquinho aí. Quem pensa e esquece, livro bacana aí para quem quiser participar, é só ir lá no meu perfil, tá? Muito bom. Esse livro, eu já li esse livro, recomendo. Napoleon Hill escreveu lá na década de 1930 e continua super atual. Dicas para você enriquecer de uma forma constante, consistente. Então, super obrigado, Ale. Foi um prazer conversar com você. Parabéns pelo trabalho como professora, como empreendedora, agora também no meio digital. Desejo muita sorte e conta sempre comigo. E a gente se encontra em breve. Espero que essa crise passe o mais rápido possível, que a gente possa se encontrar em alguns eventos presenciais. Eu agradeço muito o seu trabalho. Valeu. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Um grande abraço para todo mundo aí de Caruaru. Obrigada.